Rosa, uma viúva de 68 anos, retorna à casa de sua infância, onde cada canto guarda lembranças de dias felizes e outros marcados pela solidão. Ao reorganizar o sótão, ela encontra uma carta nunca enviada, escrita por João, seu primeiro amor. Esse achado desperta nela uma série de emoções adormecidas e perguntas sobre o que poderia ter sido. Tomada por uma saudade do passado e em busca de resolução, Rosa parte em uma jornada emocionante para encontrar João e assim redescobrir a si mesma. Ela passa por fotografias antigas, com um olhar perdido, relembrando as pessoas que já partiram. Entre os retratos, um destaque, uma foto dela com seu falecido marido Vicente, sorrindo nos dias de juventude. Rosa suspira, o peso da saudade molda suas feições. Ela vive uma rotina de lembranças, como se estivesse presa no tempo. A vida solitária de Rosa na casa de infância. A casa de Rosa é uma cápsula do tempo. Móveis de madeira antiga, um relógio de pêndulo que ainda marca as horas com precisão e uma lareira que não acende há anos. É um cenário congelado entre o passado e o presente, ecoando com as risadas e as conversas de dias já distantes. Rosa, agora viúva, habita aquele espaço sozinha, cada dia parecido com o anterior, exceto pelo silêncio que se tornou seu único companheiro. Rosa perdeu seu marido Vicente há 3 anos. Desde então, a casa que outrora fora um lar vibrante e cheio de vida, transformou-se em um santuário de memórias. As manhãs são lentas, os dias intermináveis e as noites solitárias. O rádio é a única coisa que quebra o silêncio absoluto, tocando as músicas que ela e Vicente costumavam ouvir enquanto dançavam pela sala, muitos anos atrás. Mas agora, a dança cessou, e o eco de seus passos é o que resta. Ao caminhar pelo corredor, ela para em frente ao quarto que foi o seu, quando criança. A porta está entreaberta, revelando o papel de parede floral desbotado, as bonecas antigas que ainda estão sobre a cama. Rosa fecha os olhos transportando. Se de volta aos dias de sua juventude, quando a casa estava cheia de vida, menos seus pais, seus irmãos e ela, juntos, ao redor da mesa de jantar, rindo e discutindo sobre trivialidades cotidianas. Mas agora, tudo mudou. Ela vive cercada por memórias, mas sente um vazio profundo no peito. Às vezes se pergunta se é isso que a vida lhe reserva no futuro, menos apenas relembrar o passado sem qualquer esperança de novidade ou renovação. As lembranças de Vicente são reconfortantes, mas também são uma lembrança dolorosa daquilo que nunca mais será. Rosa passa os dias entre as lembranças de sua juventude e as dores do presente. Quando era jovem, sonhava em viajar pelo mundo, viver grandes aventuras e conhecer outras culturas. Mas a vida tomou rumos diferentes. Casou-se com Vicente, um homem bom, tranquilo e que lhe deu estabilidade. Foram felizes por muitos anos, mas em algum lugar, algo dentro dela sempre permaneceu adormecido. Um desejo por algo mais, algo que ela não sabia descrever. Ao voltar para essa casa depois da morte de Vicente, Rosa foi confrontada por esses sentimentos não resolvidos. As paredes da casa de infância não só guardavam suas memórias com Vicente, mas também as histórias que antecederam o casamento, as aventuras que nunca aconteceram, os amores que não floresceram. E de todos esses, um em particular ainda habita seus pensamentos: João, seu primeiro amor. João foi seu grande amor na juventude. Eles se conheceram ainda adolescentes, brincando nos campos ao redor da cidade. Eram inseparáveis, e Rosa acreditava que passariam o resto da vida juntos. Mas a vida, com sua imprevisibilidade cruel, levou João para longe. Sua família mudou-se para outra cidade, e ele nunca mais voltou. Rosa seguiu em frente, como muitos fazem, mas nunca esqueceu aqueles dias de puro amor juvenil. Agora, ao observar a casa em que cresceu, ela pensa em João com mais frequência. O que teria acontecido se ele não tivesse ido embora? O que sua vida teria sido se ela tivesse escolhido outro caminho? Se tivesse seguido aquele primeiro amor? São perguntas que ela nunca ousou fazer a si mesma, até agora. Aos 68 anos, Rosa se vê num limiar. A solidão, que antes era sua companhia constante, agora começa a pesar mais do que nunca. Não há filhos para visitar.
Amigos se foram ao longo dos anos e ela se sente invisível para o mundo ao seu redor. A casa que um dia lhe trouxe tanto conforto agora parece uma prisão. Ela se pergunta se há algo mais para ela na vida, ou se tudo o que resta é esperar o tempo passar, até que as memórias também se desvaneçam. Ela sente falta de Vicente, mas também sente falta de uma parte de si mesma, que há muito tempo adormeceu, menos a jovem sonhadora que um dia acreditou que o mundo era cheio de possibilidades. Rosa, decidida a reorganizar a casa, sobe ao sótão pela primeira vez em anos. Lá em cima, entre caixas empoeiradas e móveis velhos, ela encontra um tesouro esquecido. A luz fraca atravessa a pequena janela, enquanto ela examina cada objeto, cada lembrança. De repente, uma caixa especialmente velha e marcada pelo tempo chama sua atenção. Dentro dela, entre fotos antigas e cadernos de anotações juvenis, há uma carta amarelada pelo tempo, com o nome de Rosa escrito à mão. A letra é inconfundível, é de João. Rosa explora o sótão e encontra a carta. O sótão é um lugar que Rosa evitava. Os degraus rangentes e o cheiro de mofo sempre a fizeram hesitar em subir ali. Mas naquela tarde, movida por uma necessidade de reorganizar as coisas e talvez reorganizar também seus pensamentos, ela finalmente se decide a encarar o espaço. O ar pesado, misturado ao cheiro de madeira antiga e papel envelhecido. Caixas empilhadas, cobertas por lençóis amarelados, guardam objetos que não eram tocados há décadas. Ela passa a mão pelas superfícies, levantando pequenas nuvens de poeira. Entre as caixas, encontra antigos álbuns de família, com fotos de sua infância, de festas de Natal e aniversários passados. Rosa sente um misto de nostalgia e tristeza ao folhear os álbuns, vendo seus pais e irmãos em tempos de alegria. Mas no fundo de uma das caixas, algo diferente a chama a atenção. Uma pequena caixa de madeira, fechada. Ela a pega com cuidado, sentindo o peso daquilo que está dentro. E, ao abrir, encontra uma coleção de objetos de sua juventude. Ali estão cartões de aniversário de amigos, ingressos de cinema e cartas que trocou com amigas da escola. Porém, no meio dessas recordações, algo se destaca. Uma carta não aberta. Rosa reconhece de imediato, menos a caligrafia inclinada, forte, de João, seu primeiro amor. O nome dela está escrito com tanta precisão que parece ter sido feito ontem. O coração de Rosa acelera. Há anos, ela não pensava tão profundamente em João, mas ali estava aquela carta, como se o tempo tivesse parado. Tremendo levemente, Rosa se senta no chão do sótão, com a carta nas mãos. Ela hesita antes de abrir, seu coração pesado com a dúvida do que encontrará ali. Finalmente, ela desliza o dedo pela aba da carta e a abre, com cuidado, como se cada movimento pudesse destruir a fragilidade do papel. Querida Rosa, começa a carta, e Rosa sente uma onda de emoção. João sempre a chamava assim, com um carinho particular, e ver aquelas palavras traz de volta uma avalanche de memórias. As palavras escritas na carta são cheias de ternura, saudade e, acima de tudo, arrependimento. João escrevia para se despedir, mas também para explicar o motivo de sua partida abrupta. Na época, ele não teve coragem de contar que sua família estava endividada e precisaria se mudar para longe, buscando um novo começo. Ele se desculpa por não ter sido mais forte, por não ter lutado para ficar ao lado dela. Mas a parte mais dolorosa da carta é quando ele diz que nunca a esqueceu e que, se houvesse outra chance, ele teria voltado para ela. Rosa lê cada linha, sentindo uma mistura de dor e doçura. O tempo parece parar enquanto as palavras de João ressoam dentro dela, trazendo à tona sentimentos que ela pensava ter enterrado há muito tempo. Ela se lembra do rapaz que ele era, de como riam juntos e faziam planos para o futuro. Mas a vida os separou, e por muito tempo ela achou que havia superado isso. Agora, essa carta nunca enviada mexe com algo profundo em seu coração. As palavras da carta abrem uma porta dentro de Rosa, uma porta que ela havia fechado com cuidado, mas que agora, inevitavelmente, está escancarada. As memórias de seu tempo com João voltam como um vendaval.
Ela se lembra do dia em que o conheceu, no campo atrás da escola, onde ele estava brincando com os amigos. João sempre foi aventureiro, cheio de vida e risadas fáceis. Eles se tornaram amigos rapidamente, e o sentimento evoluiu para algo mais, algo que ambos não souberam nomear à época. Eles passavam horas juntos, conversando sobre o futuro, sobre os sonhos que tinham e sobre os lugares que queriam conhecer. João prometera que um dia a levaria para ver o mar, e ela acreditou nele, pois na juventude as promessas parecem inquebráveis. Quando ele partiu sem explicação, Rosa ficou devastada. Durante muito tempo, ela esperou por uma carta, por uma visita, por alguma notícia de João, mas nada veio. E a vida a levou por outro caminho. Agora, com essa carta nas mãos, Rosa sente como se uma parte de sua juventude tivesse sido devolvida a ela. Mas ao mesmo tempo, há um peso no peito. Se ela tivesse recebido essa carta na época, teria algo mudado? Ela teria tomado decisões diferentes? Vicente, o homem bom e gentil com quem ela compartilhou a vida, teria sido sua escolha? Rosa se levanta do chão com a carta ainda nas mãos, sentindo-se atordoada. Ela desce do sótão com passos lentos, como se carregasse um grande peso. Cada palavra de João ecoa em sua mente, revivendo antigos sentimentos de amor e arrependimento. Por que essa carta nunca chegou a ela? E por que a encontrou agora, tantos anos depois? Ela se senta na poltrona da sala, a carta aberta sobre seu colo, olhando para fora da janela. O que aquilo significava para ela agora? João, o jovem cheio de sonhos e promessas, estava perdido no tempo. Mas as palavras dele trouxeram de volta uma saudade profunda de quem ela foi um dia. Aquela carta mexeu com algo dentro dela que ela nem sabia que ainda existia. Ela sente que o passado ainda tem algo a dizer a ela, algo que ela ainda não compreende totalmente. Mas o fato de ter encontrado aquela carta, depois de tantos anos, não parece uma simples coincidência. Era como se a vida estivesse lhe dando uma nova chance de resolver o que ficou inacabado. Rosa, sentada à mesa da cozinha, a carta de João repousando diante dela. Ela lê repetidamente. Cada palavra parece ganhar mais peso a cada nova leitura. Seus dedos deslizam pelas bordas do papel, enquanto sua mente se debate entre a dúvida e a curiosidade. Lá fora, o vento movimenta as folhas secas no jardim, como se o tempo estivesse empurrando Rosa para algo inevitável. Ela levanta os olhos e suspira profundamente. A carta desperta uma força há muito adormecida em seu coração. Ela precisa de respostas. Desde o momento em que encontrou a carta, Rosa não consegue parar de pensar em João. As palavras que ele escreveu ecoam incessantemente em sua mente. E ela se vê dividida entre duas partes de si mesma. Uma parte quer seguir em frente, manter as memórias no lugar onde estão e aceitar que o passado é algo inalcançável. Afinal, ela viveu uma vida plena ao lado de Vicente, um homem bondoso que a amou profundamente. No entanto, a outra parte de Rosa sente-se atraída por essa janela aberta para o passado. Ela se pergunta o que teria sido de sua vida se tivesse lido aquela carta na época certa. Será que teria esperado por João? Será que sua vida teria tomado um rumo diferente? Essas perguntas a consomem, e ela sente que só há uma maneira de encontrar paz. Ela precisa ver João nas semanas seguintes. Rosa mantém a carta em sua cabeceira, relendo-a a cada noite antes de dormir. A cada leitura, seu desejo de revisitar o passado e encontrar João se intensifica, mas a hesitação também cresce. Seria tarde demais. O que ela poderia esperar desse reencontro? E se João não fosse mais o homem que ela conhecia? Sentada em sua cadeira de balanço no jardim, Rosa se perde em reflexões sobre as escolhas que moldaram sua vida. Ela pensa em Vicente e seu casamento, e como o amor deles, embora genuíno, era calmo, quase previsível. Eles construíram uma vida confortável juntos, com pequenas alegrias cotidianas. Vicente a amou profundamente, e Rosa nunca duvidou disso. No entanto, agora, com o tempo passando e a carta de João nas mãos, ela percebe que há uma parte de si mesma que nunca se curou completamente. Essa parte, a jovem Rosa, a Rosa dos sonhos,
e dos amores intensos, ficou enterrada sob as responsabilidades da vida adulta. Ela escolheu o caminho seguro, o caminho que parecia certo na época, mas agora se questiona se essa segurança também não a afastou de uma versão mais ousada e apaixonada de si mesma. O que ela sacrificou ao dizer adeus a João tantos anos atrás? Com o coração pesado, ela sente que precisa dar a si mesma uma última chance de encontrar as respostas para essas perguntas. Se não fizer isso agora, jamais o fará. E talvez, apenas talvez, ela encontre algo que não sabia que ainda buscava. A decisão é tomada depois de muitas noites de dúvida e ponderação. Rosa acorda um dia com a certeza de que precisa seguir em frente com essa busca. Ela desce as escadas lentamente, vai até a sala e pega o telefone. Suas mãos tremem enquanto disca o número de uma antiga amiga de infância que ainda mora na cidade onde João foi morar. Há anos Rosa não fala com ela, mas sente que é a sua melhor chance de descobrir algo sobre o paradeiro de João. Depois de algumas trocas de palavras e recordações, a amiga lhe dá a notícia que ela tanto procurava. João ainda vive na mesma cidade, em um pequeno vilarejo nos arredores. Ele nunca se casou. Rosa sente o coração acelerar com a notícia, mas também uma pontada de melancolia a invade. Por que ele nunca casou? Teria ele também ficado preso ao passado como ela? Com essa informação em mãos, Rosa decide que é hora de reencontrar João. Ela não sabe o que encontrará, mas a incerteza é melhor do que continuar vivendo com as perguntas. A decisão está tomada. Ela viajará para a cidade de sua juventude. O planejamento da viagem, preparar-se para a viagem, não é apenas um processo físico, mas também emocional. Rosa não faz uma viagem sozinha há muito tempo. Organizar a mala, escolher as roupas que levará, tudo parece carregar um peso simbólico. Ela não está apenas arrumando roupas, mas também revivendo partes de sua vida que foram deixadas para trás. Enquanto coloca suas roupas na mala, ela se pega, relembrando detalhes de sua última viagem a essa cidade. Rosa não vai lá desde que seus pais faleceram, há mais de 20 anos. O vilarejo sempre lhe pareceu um lugar distante, tanto física quanto emocionalmente. Revisitar essas paisagens será como revisitar uma versão de si mesma que ela há muito não confronta. Ela decide levar consigo a carta de João, guardando-a no bolso interno de seu casaco. Ela quer sentir perto do si, como uma âncora para o que está prestes a enfrentar. Cada momento de sua vida até agora a levou a esse instante. E Rosa sente que, de alguma forma, esse reencontro é necessário para fechar um ciclo que ficou aberto por décadas. À medida que a data da viagem se aproxima, Rosa sente uma mistura de medo e expectativa. E se João não quiser vê-la? E se ele tiver mudado tanto que aquele laço do passado não faça mais sentido? Ela está prestes a entrar em um território desconhecido e, pela primeira vez em muito tempo, sente vulnerável. Ela compartilha seus planos com a única pessoa em quem ainda confia plenamente, sua vizinha e amiga, Dona Helena, que tem sido uma presença constante em sua vida desde a morte de Vicente. Dona Helena, sempre prática e direta, a encoraja. Às vezes, Rosa, a vida nos dá outra chance de resolver o que ficou pendente. Talvez seja isso que você está buscando, uma oportunidade de dizer o que não foi dito. Essas palavras fortalecem Rosa. Ela sabe que não se trata apenas de encontrar João, mas de encontrar a parte de si mesma que ficou presa no passado. Essa viagem não é apenas sobre reviver um amor antigo, mas sobre reconectar-se com quem ela era e quem ela pode ser. Rosa, ao fechar a mala e dar uma última olhada ao redor da casa, como se estivesse se despedindo não apenas do espaço físico, mas de uma versão de si mesma que ficou ali presa. Com um misto de ansiedade e expectativa, ela se dirige à porta e atravessa o limiar, partindo para a cidade onde João mora. A velha caminhonete do táxi que a aguarda é um símbolo do passado que ela está revisitando. E o motor liga com um rugido suave, levando Rosa em direção a memórias e segredos que ela precisa confrontar. O carro atravessa as ruas estreitas de sua cidade natal, enquanto Rosa observa os lugares familiares passarem pela janela. Cada esquina traz uma lembrança menos da juventude despreocupada, dos dias em que andava pelas ruas com João e mais tarde
dos anos compartilhados com Vicente. A estrada que ela agora percorre parece não apenas uma rota para o vilarejo onde João vive, mas uma viagem de volta ao passado. Conforme o veículo segue em direção à cidade onde João mora, Rosa se perde em seus pensamentos. Há uma dualidade em seu coração, menos a empolgação de reencontrar alguém que foi tão importante para ela, e o medo do que esse reencontro pode revelar. O que João se tornou? Ele ainda pensaria nela como ela pensa nele? E mais importante, Rosa começa a questionar se ela mesma está pronta para lidar com o que esse encontro trará à tona. Paisagens que trazem lembranças. A viagem é longa, passando por vastos campos e pequenas cidades que Rosa há muito não via. Cada lugar por onde passa parece trazer de volta uma lembrança. Ao atravessar uma ponte de madeira antiga, ela lembra das tardes em que ela e João costumavam se sentar ali, observando o rio fluir calmamente, sonhando sobre o futuro. Ele falava sobre querer ser um explorador, alguém que viaja o mundo, e Rosa ria, dizendo que o seguiria para onde fosse. No entanto, esses sonhos nunca se concretizaram. João partiu, e com ele foram as promessas e esperanças de um futuro juntos. Enquanto o carro avança, Rosa percebe que o tempo pode ter apagado muitas dessas lembranças, mas o impacto emocional delas ainda está muito presente. Será que ao reencontrar João, ela conseguirá reatar o fio dessa história? Ou essas memórias são apenas fantasmas de um tempo que já passou? O balanço suave do carro sobre a estrada traz uma sensação de tranquilidade a Rosa, e isso a faz mergulhar mais profundamente em seus pensamentos. A solidão da estrada, o céu vasto e aberto, tudo isso a faz refletir sobre a trajetória de sua vida. O que ela espera desse reencontro? Será que ela busca respostas, uma resolução, ou apenas um fechamento emocional? Rosa começa a perceber que essa viagem é tanto sobre confrontar o passado, quanto sobre encontrar uma nova forma de olhar para o futuro. Há algo dentro dela que ainda deseja saber se João foi realmente o grande amor de sua vida, ou se essa é apenas uma idealização de uma juventude perdida. O peso da saudade, misturado à incerteza, a faz questionar se o reencontro a libertará ou trará novas feridas. Enquanto o carro segue pelas curvas da estrada, Rosa lembra de momentos específicos que compartilhou com João. Ela se lembra de como ele a fazia rir, como ele sempre tinha um jeito de ver o lado positivo das coisas, mesmo nas situações mais difíceis. João era diferente de Vicente. Onde Vicente era constante e confiável, João era imprevisível e cheio de sonhos grandiosos. Talvez fosse essa diferença que a atraíra tanto para ele. Rosa se pergunta, como teria sido sua vida se João não tivesse partido? Será que eles teriam se casado? Teriam formado uma família? Essas perguntas nunca foram respondidas. E agora, décadas depois, a única coisa que ela sabe é que precisa vê-lo uma última vez. Mesmo que seja para descobrir que os sentimentos que alimentou por tantos anos não passam de nostalgia. Após horas na estrada, o táxi finalmente entra no vilarejo onde João mora. É uma cidade pequena, cercada por montanhas e campos verdes, com poucas casas e ruas tranquilas. Rosa sente um frio na barriga ao perceber que está cada vez mais próxima do reencontro. Ao olhar pela janela, ela nota como o lugar parece ter parado no tempo, como se os anos não tivessem mudado muito ali. É um contraste com a vida dela, que passou por tantas transformações, perdas e redescobertas. O motorista para em frente a uma casa simples, de fachada branca e janelas azuis. Rosa sabe que é ali que João mora. Ela desce do carro devagar, sentindo o chão de pedra sob seus pés. Suas mãos estão suadas e o coração bate acelerado. Por um momento, ela se pergunta se deve realmente bater naquela porta. Talvez fosse melhor voltar agora, antes que o passado a alcançasse. Rosa se aproxima da porta da casa, o som de suas passadas ecoando no silêncio da rua deserta. Cada passo é um desafio, uma decisão de ir adiante ou voltar atrás. Ao chegar à soleira da porta, ela levanta a mão, hesitante, para bater. O momento parece se alongar, cada segundo mais intenso que o anterior. O medo do desconhecido se mistura com a esperança de finalmente encontrar respostas. Antes que possa bater, a porta se abre lentamente. João aparece ali, mais velho,
com cabelos grisalhos, mas o mesmo olhar caloroso que ela se lembrava. Por um momento o tempo parece parar. Os olhos de João se encontram com os de Rosa e um sorriso suave aparece em seu rosto, como se ele também tivesse esperado por aquele momento. O reencontro está prestes a acontecer. Os dois estão ali, de frente um para o outro, depois de tantos anos. Rosa não sabe o que o futuro reserva, mas sente que de alguma forma, ao reencontrar João, algo dentro dela mudará para sempre. O que antes eram apenas lembranças, agora ganha vida, e Rosa está pronta para enfrentar o que quer que venha a seguir. A câmera foca no olhar de Rosa e João, que se encontram pela primeira vez após tantas décadas. O tempo parece ter congelado e as palavras ficam presas na garganta de ambos. O silêncio entre eles é denso, carregado de todas as perguntas não feitas e respostas nunca dadas. Rosa sente um turbilhão de emoções, menos a excitação de rever um amor antigo, a incerteza do que esse encontro trará e a dor latente de tudo que ficou para trás. João, por sua vez, observa Rosa com uma mistura de surpresa e ternura. Ele sabia que o passado nunca realmente havia partido, mas não esperava que esse passado batesse à sua porta. Com um sorriso tímido, ele quebra o silêncio. Rosa, eu pensei que nunca mais te veria. O reencontro carregado de emoções. Rosa não consegue evitar que as lágrimas comecem a escorrer por seu rosto. Não é tristeza, nem exatamente felicidade, é uma mistura complexa de emoções, como se anos de lembranças e sentimentos estivessem explodindo dentro dela de uma só vez. João dá um passo para fora da porta e se aproxima dela, segurando suas mãos com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. O toque traz de volta memórias de sua juventude, quando eles corriam pelos campos e sonhavam juntos. Eles não trocam muitas palavras imediatamente. A intensidade do momento fala por si só. Os olhos de João, embora envelhecidos, ainda têm o mesmo brilho, e Rosa, mesmo carregando o peso dos anos, sente que o tempo pode ter mudado seus corpos, mas não a conexão entre eles. Entre, João diz, guiando Rosa para dentro da casa. A casa é simples, modesta, mas acolhedora. As paredes são decoradas com fotos de paisagens e pequenos objetos que sugerem uma vida tranquila. Rosa se senta no sofá enquanto João prepara chá na cozinha, o som da chaleira enchendo o silêncio tenso. Ambos sabem que tem muito o que dizer, mas as palavras parecem difíceis de organizar. O tempo, embora tenha suavizado as memórias, também tornou mais complicado o que fazer com elas. Quando João retorna com o chá, ele se senta ao lado de Rosa. Por um momento, tudo o que fazem é olhar um para o outro, tentando decifrar o que o outro se tornou depois de todos esses anos. João começa a falar, primeiro, quebrando o silêncio com uma confissão. Nunca me perdoei por ter ido embora, sem me despedir de você. Rosa sente um nó na garganta, lembrando-se das noites que passou esperando por notícias dele. Mas ela não deixa a mágoa falar mais alto. Eu encontrei sua carta. Rosa começa, puxando a folha amarelada do bolso do casaco e a colocando sobre a mesa entre eles. João olha para a carta com um misto de surpresa e pesar. Nunca a recebi e sempre me perguntei o que havia acontecido. João abaixa a cabeça por um momento antes de começar a explicar. A vida, com seus imprevistos, o puxou para longe. Sua família estava à beira da ruína financeira e a decisão de partir foi tomada às pressas. Ele não teve coragem de se despedir pessoalmente de Rosa, e a carta, que deveria ter sido uma explicação e um pedido de desculpas, acabou nunca sendo enviada. Quando chegou à nova cidade, a vida o consumiu trabalho, responsabilidades, a luta diária para sobreviver. À medida que a conversa avança, João abre seu coração. Rosa, não houve um dia em que eu não pensasse em você. Sempre me perguntei como teria sido nossa vida se eu tivesse ficado, se eu tivesse tido coragem de lutar por nós. As palavras dele são carregadas de saudade, mas também de arrependimento. Rosa, por sua vez, também reflete sobre seu próprio caminho. Ela fala sobre Vicente, sobre como ele foi um bom homem e como a vida com ele foi tranquila, mas não sem lacunas. Eu amei Vicente, ela diz. Sua voz firme,
mas com uma melancolia subjacente. Mas uma parte de mim sempre se perguntou o que teria acontecido se as coisas tivessem sido diferentes com você. Há um silêncio confortável depois dessa confissão, como se, ao compartilhar suas histórias, ambos estivessem finalmente libertando o peso que carregavam por tantos anos. O silêncio entre eles não é mais tenso, é o entendimento mútuo, uma aceitação do que poderia ter sido e do que ainda pode ser. Conforme a conversa continua, eles começam a lembrar dos momentos felizes que compartilharam na juventude. João ri ao lembrar de como Rosa costumava desafiá-lo para corridas pelo campo e sempre ganhava, apesar de suas longas pernas. Rosa sorri, revivendo em sua mente as tardes de sol em que tudo parecia possível, quando o amor jovem era cheio de promessas e sonhos. O riso que compartilham é doce, quase como se o tempo tivesse dado um salto e eles voltassem a ser aqueles jovens, inocentes e apaixonados. Por um momento, os dois são transportados para esse passado, onde o mundo era mais simples e as complicações da vida adulta ainda não haviam os atingido. Mas, à medida que a conversa avança, eles começam a encarar o que veio depois, menos as escolhas que fizeram, as vidas que seguiram. Ambos refletem sobre as diferentes direções que suas vidas tomaram. João conta sobre sua vida simples no vilarejo, sem grandes aventuras, mas com uma certa paz. Ele nunca se casou, nunca encontrou outra pessoa que o fizesse sentir o que sentiu por Rosa. Por um lado, ele aceitou a vida como ela veio, mas sempre com aquela pequena chama de dúvida queimando dentro de si. Rosa, por outro lado, compartilha como seu casamento com Vicente foi estável, mas sem a paixão avassaladora que sentiu por João, ela construiu uma vida com Vicente, baseada no respeito e no carinho, mas sempre ficou a pergunta silenciosa. E se agora, ao se reencontrarem, ela percebe que as respostas para suas perguntas podem não ser tão simples quanto imaginava. O reencontro entre Rosa e João é marcado por uma mistura de melancolia e alívio. Eles percebem que, embora tenham seguido caminhos separados, o carinho e o respeito entre eles nunca se apagaram. No entanto, ambos também entendem que o tempo passou e que eles são pessoas diferentes agora. O que sentiam um pelo outro na juventude ainda existe, mas transformado pelo tempo e pelas experiências que tiveram. Eles compartilham um momento de silêncio contemplativo, sentindo que esse reencontro não se trata de reviver o passado, mas de encontrar paz no presente. Rosa percebe que o que buscava não era exatamente retomar o que tinha com João, mas sim fechar o ciclo de sentimentos inacabados. João, por sua vez, vê em Rosa a mulher forte e resiliente que ela se tornou, e sente que de alguma forma eles completaram algo que estava pendente. Quando Rosa se despede de João, há uma calma em seu coração que ela não sentia há anos. Eles podem nunca ser os jovens amantes que um dia sonharam ser, mas o reencontro trouxe algo mais importante: a chance de perdoar o passado e seguir em frente com uma nova perspectiva. Ao se afastar da casa de João, Rosa sorri, sabendo que, mesmo aos 68 anos, ainda há espaço para o amor, o perdão e a renovação. Rosa, deixando a casa de João, seu olhar fixo na estrada à frente, enquanto o vento suave agita seus cabelos grisalhos. Ela olha para trás por um breve momento, vendo João parado à porta, acenando com um sorriso discreto. Há uma sensação de encerramento no ar, mas também de renovação. O carro parte lentamente, e Rosa, em silêncio, começa sua jornada de volta para casa. A expressão em seu rosto é de paz, menos uma serenidade que ela não sentia há muito tempo. No caminho de volta, Rosa se perde em seus pensamentos. O reencontro com João, que antes parecia algo quase inalcançável, agora faz parte de sua história. A ansiedade que sentia antes da viagem foi substituída por uma sensação de alívio. Ela não encontrou respostas fáceis ou o romantismo idealizado que imaginava em sua juventude, mas encontrou algo mais valioso, menos a reconciliação com seu passado e consigo mesma. Ela se lembra das palavras de João, sobre como ele também pensava nela todos esses anos, e sente que essa jornada não foi apenas para reviver o que eles tinham, mas para aceitar
que ambos seguiram seus próprios caminhos. E ao fazer isso, Rosa entende que o amor verdadeiro não é apenas aquele que se vive, mas também aquele que se guarda com carinho, sem arrependimentos. O retorno para casa e o novo olhar sobre a vida quando Rosa finalmente chega à sua casa. O mesmo lugar que parecia cheio de sombras e memórias tristes, agora parece mais acolhedor. Ela entra pela porta com passos mais leves, como se algo dentro dela tivesse sido libertado. A casa não mudou menos, as fotografias de Vicente ainda estão ali, os móveis e objetos familiares ainda a cercam menos. Mas Rosa mudou. Agora, ela vê essas coisas como parte de uma vida rica, cheia de altos e baixos, de amores e despedidas, e de oportunidades de reconciliação. Ela caminha até o quarto e tira a carta de João do bolso, a última conexão física que ainda tinha com aquele capítulo da sua vida. Ao segurá-la nas mãos, percebe que não precisa mais das palavras escritas ali para preencher o vazio que sentia. Ela já encontrou o que precisava. Com cuidado, coloca a carta de volta na caixa onde encontrou, mas desta vez com uma sensação de fechamento. A conexão com o presente e o futuro. Rosa se senta à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde semanas antes ela havia lido a carta de João pela primeira vez. Mas agora, em vez de dúvidas e incertezas, ela sente uma nova energia. Pela primeira vez em muito tempo, ela pensa no futuro, nas pequenas alegrias que ainda pode cultivar. Ela percebe que, mesmo aos 68 anos, ainda há tempo para viver plenamente. O passado, com todas as suas complexidades, não precisa mais ser um peso sobre seus ombros. Rosa passa os dias seguintes reorganizando a casa, mas desta vez não é apenas uma tarefa física. Enquanto move móveis e limpa os objetos, ela também está reorganizando seus sentimentos. Cada canto da casa tem uma história, mas em vez de ser refém dessas memórias, Rosa começa a vê-las como partes de uma tapeçaria maior, uma tapeçaria que inclui a dor, o amor, a perda e agora a renovação. Ela começa a dedicar mais tempo ao jardim, uma atividade que sempre deixou para Vicente, mas que agora lhe traz uma sensação de paz e propósito. Ao plantar novas flores e cuidar da terra, ela sente que está cultivando também uma nova fase de sua vida. Não importa se é tarde, não importa se a juventude ficou para trás, há um poder no recomeço, na capacidade de criar novos ciclos. Rosa e o poder das segundas chances. Enquanto Rosa trabalha no jardim, a vizinha, Dona Helena, aparece para uma visita. Elas conversam sobre a viagem e Rosa compartilha suas reflexões sobre o reencontro com João. Dona Helena, sempre sábia e direta, sorri ao ouvir a história. Às vezes, é o coração que precisa fazer as pazes com o que ficou para trás. Rosa, nem sempre é sobre reviver o passado, mas sobre entender o que ele te ensinou. Rosa, ao ouvir essas palavras, sente-se completamente em paz. Ela não precisa mais das fantasias de um amor perdido ou das expectativas de um futuro idealizado. O que ela ganhou com essa jornada é muito mais valioso, uma segunda chance de viver plenamente, sem arrependimentos, sem dúvidas sobre o que poderia ter sido. Conforme os dias passam, Rosa começa a se reconectar com o presente. Ela visita lugares que antes evitava, encontra-se com amigos antigos e até participa de atividades comunitárias que a ajudam a se sentir útil. Sua vida, que antes parecia estar num compasso de espera, agora flui novamente. E, com essa nova perspectiva, ela começa a ver beleza nos pequenos momentos do dia a dia. O reencontro com João trouxe a Rosa a clareza de que a vida é feita de escolhas e caminhos diferentes, mas que todos esses caminhos podem levar ao autoconhecimento e à paz permitirmos. Ela não precisa escolher entre o amor que sentiu por João e o amor que compartilhou com Vicente, menos ambos fazem parte de quem ela é, e ambos a moldaram de maneiras diferentes. Agora, ela tem a liberdade de seguir em frente, de criar novas histórias, sem carregar o peso do e se. Rosa encontra um novo amor menos a si mesma, ao refletir sobre tudo o que viveu. Rosa percebe que essa jornada não foi apenas sobre reencontrar João,
mas sobre reencontrar a si mesma. Ela redescobre a força e a resiliência que sempre teve dentro de si, mas que por muito tempo ficaram soterradas sob o luto e as dúvidas. E ao fazer isso, ela encontra uma nova fonte de amor, um amor próprio que a permite aceitar o passado, viver o presente e abraçar o futuro. Sentada no jardim, com o sol acariciando seu rosto, Rosa fecha os olhos e respira fundo. Ela está em paz. Não há mais arrependimentos, não há mais dúvidas. Ela compreende que a vida é uma série de segundas chances, não apenas para reencontrar outros, mas principalmente para se reencontrar.